Boa tarde, tudo bem? Estamos esperando um pouco. Hoje a nossa live vai ser um tema na área da educação especial. Vai ser um bate-papo. Olá, tudo bem? Estou esperando. Vamos esperar um pouquinho. Vocês conseguem me ouvir bem? Boa tarde. Todos me ouvem bem? Perfeito. Vou esperar a Eliane entrar na live. Boa tarde para os que estão acessando. Olá a todos, boa tarde. Enquanto eu espero, eu quero saber quantas pessoas sabem Libras. Coloca um joinha aí para eu saber. Ou um eu sei Libras. Vamos aprender? Show! Perfeito! A nossa live, eu vou sinalizar e vai ter a verbalização também. Eliane me avisou no WhatsApp que ela iria acessar a live. Eu estou esperando ela entrar. Vou perguntar para a Eliane se ela tem alguma dificuldade para acessar. Então, o Instagram eu não sei. Eu tô torcendo que sim. Porque o IFES, ele começou a usar as lives pelo Instagram. Sim, nós tivemos uma divulgação aí nos grupos do WhatsApp, mas eu acho que
que sim, vai dar para a gente fazer uma live. Tudo bem? Porque Sim. Desculpa a demora, né? Porque às vezes dá algumas falhas e tudo, mas então eu peço desculpa. É, Mil desculpas. Tudo bem. Eu vou ajustar a cam para a gente começar. Show. É, Você me vê minha bem? voz tá me ouvindo, Sim, tá? te escuto. Tá, ótimo. Show. Perfeito. Então, eu acho que a gente pode começar. E aí eu vou explicar como que a gente vai fazer, né? Eu sou o William, eu sou ouvinte, e eu vou sinalizar. Aí, quando eu estiver sinalizando, a Eliane vai fazer a versão voz. Tá, perfeito, perfeito. Ok? E Eliane vai escolher e vai falar, ou se vai finalizar, tá? Vai depender. Ok, fechado, combinado. Podemos começar. Tá, pode. Então, eu agora, o tema da live, da palestra, educação especial de surdos, né, no isolamento social, tá? E meu nome é William, meu sinal visual é esse, certo? E eu trabalho no IFE de Vila Velha, e como tradutor e intérprete de língua de sinais, de Libra. Minha formação é pedagogia, pós-graduação em língua de sinais e mestrado em educação rural. Educação do campo. Eliane, vai convidar a Eliane agora para estar falando, não é? Nós vamos conversar, bater um bate-papo com temas todos, né, educação de surdos, né, nesse momento de isolamento social. Tá. Agora a Eliane vai se apresentar. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Eliane, meu sinal visual é esse. Eu sou professora de História, também trabalho no CAIS Vitória, né? Na cidade de Vitória. A minha formação também, né, como eu já falei, é em História. Tenho pós, tenho três especializações. A primeira especialização é em História, História do Brasil. Na UFES, essa especialização. Também tenho pós em Libras. Gestão escolar. E a terceira Gestão escolar. especialização é Gestão Escolar. Fiz mestrado em Educação, sou mestre em Educação pela UFES. E também agora eu estudo, né, sou doutoranda em Educação também pela UFES. Também quero mostrar o quê? A minha alegria, a minha satisfação, né? Estou muito feliz por ser convidada para falar sobre esse tema, né? Sobre esse paralelo, sobre o isolamento social, sobre esse momento. E aí?
Então, a minha história, né? Como a Libras entrou na minha vida, como a Libras entrou na minha vida. Então, tem muitas coisas aí sobre a minha vida, né? A minha dissertação. A minha Dissertação. dissertação, a minha dissertação de mestrado, só um minutinho, por favor. Tá. Primeiro capítulo. No Como primeiro minha vida. capítulo, eu falo também um pouquinho, né, na dissertação de como é a minha vida. Porque antes, eu ouvia, né, até a idade de mais ou menos aí 14 anos, eu ouvia, né, eu ouvia normal, tinha uma vida aí normal dentro do que a gente tem de parâmetros de normalidade. E aos 14 anos eu comecei a usar aparelho. Porque minha mãe e meu pai, eles descobriram que a Eliane estava perdendo a audição. Como que eles descobriram que a Eliane estava perdendo? E aí eles começaram a perguntar, né, o porquê disso. Foi por conta de uma doença chamada cachumba, né? Peguei cachumba e aí eu perdi a audição. Comecei a estudar normal na escola, no desenvolvimento normal. Depois, quando eu fui formar, né, em história, eu trabalhei em salas de ouvintes, de alunos ouvintes. Mas eu nunca antes trabalhei com surdo, porque eu pensava, Eliane, surda, eu como uma pessoa surda, não me identificava nesse momento da minha vida como surda. Eu sempre pensava que eu era diferente, né? Que eu era diferente, mas não pensava na surdez. Depois, no ano de 2003, com mais idade, né? Mais velha e tudo com o passar do tempo, depois, no ano de 2003, eu comecei a trabalhar na prefeitura de Vitória. E ali na prefeitura de Vitória tinha aluno surdo. E aí os alunos surdos me viam e falaram, né? Oba, uma surda, uma professora surda. Mas o que aconteceu? Eu não sabia nada de Libras. Eu não sabia nada e aí isso começou a me afligir. E aí eu comecei a fazer um curso de Libras, um curso básico, porque eles me viam como surda, me viam como referência, mas naquele momento eu não era, né? Como eu iria apoiar o surdo se eu não sabia língua de sinais? Então eu comecei a estudar Libras e a perceber sobre essas coisas. Demorei, né? Demorei a aprender Libras, a desenvolver uma fluência. Depois disso, em 2009 eu comecei a trabalhar no CAIS de Vitória, aqui no Espírito Santo. E aí surgiu essa questão da fluência. Eu aprendi Libras, eu tive contato com cada um dos surdos daqui, e aí eu fui me apropriando verdadeiramente sobre essa identidade surda. E aí, para finalizar um pouquinho dessa história sobre o meu pertencimento, eu queria ler um pedacinho da minha dissertação. A Eliane vai ler e eu vou fazer a sinalização. Pelo fato de ser oralizada, não posso ser surda. Muitos surdos, quando me conhecem, perguntam se sou metade surda. Existe metade ouvinte, existe metade morena, metade loira, metade intelectual, metade gay. Então, sempre. E aí sempre os surdos falavam sobre isso, que eles não viam a Eliane com pertencimento na surdez, porque eu não tinha essa identidade surda, a identidade da cultura, o pertencimento do ser surdo, que é diferente, né?
Então, é isso um pouquinho da minha história. E aí, então, eu... Então, agora nós vamos trocar. Então, o Paulo William vai falar em língua de sinais. Uhum, uhum. Eu acho importante falar do que é língua de sinais para o surdo diferente da deficiente auditivo. Você pode explicar a diferença de surdo, deficiente auditivo? Então, eu... Tá, eu vou falar. Eu falo. Então, pensei como eu vou fazer, como eu vou responder essa questão do Paulo William, não é? Então, eu acho interessante a gente estudar essa questão para fugir de marcar, marcar de uma forma clínica, marcar de um jeito que tudo é doente, que jeito que tudo é incapaz. Então, existem uma infinidade de publicações que abordam essa questão de surdez, de deficiente auditiva. Eu gosto muito desse livro aqui, da Maura Corsini, tá? Que fala de surdez e educação. Então, para mim, é uma referência quando eu estudo sobre surdez. Mas tem também um trabalho de um amigo meu, o Pedro Vinci, a dissertação dele. Então, ele aborda de uma série de publicações, ele aborda que a ideia do ser surdo é contrária da ideia do deficiente auditivo. Enquanto o surdo é caracterizado como uma diferença cultural, não é? Porque surdo, ele tem uma língua específica, ele tem um modo de ser específico, ele é aquele grupo que tem uma militância envolvida com sua educação, com a sua língua, com a sua cultura, enfim. O deficiente auditivo, o campo discursivo, vai para o lado da medicina, da clínica, da terapia reabilitadora da fala. Tá? Então, a diferença de surdo e DA é isso. O surdo, ele se comunica por língua de sinais, ele é visual, né? Ele entende que ele precisa do visual para se expressar, do olhar, enquanto que o deficiente auditivo, ele, ele precisa do aparelho para ouvir, ele precisa da legenda, enfim, não é? São marcas que definem, que diferenciam o surdo do deficiente auditivo, tá bom? Então, tem essa questão. O surdo, o surdo, não é? Ele recorre à língua de sinais para se comunicar, tá? Eu, por exemplo, no meu caso, dependendo do lugar em que eu estou, eu recorro à língua de sinais. Nas minhas aulas de doutorado, eu recorro à língua de sinais, não é? Enfim, onde eu tiver que validar a língua de sinais, eu uso o intérprete de Libras para poder entender o contexto social em que eu estou inserida. Eu quero que você me explique o que é Libras. Lei, então, o que é Libras? Né? Então, o que é Libras? A Libras, a palavra Libras é o quê? É a sigla, perdão, eu estou contextualizando meu pensamento. A palavra Libras é uma abreviação de quê? Língua Brasileira de Sinais, tá? Então, a Libras, ela foi reconhecida como meio de comunicação do surdo pela Lei 10.436/2002.
tá? E essa lei, ela foi regulamentada pelo decreto 5.626/2005, tá? Então, entende a língua brasileira de sinais como uma forma de comunicação do surdo, né, do sistema linguístico de natureza visual, motora, né, que tem uma estrutura gramatical própria. Então, a língua de sinais é uma língua com uma estrutura gramatical própria, com escrita, enfim. Muitas pessoas pensam que a língua de sinais são de a língua de sinais é reconhecida como uma língua. Existem pesquisas acadêmicas que comprovam a estrutura linguística. Então, Libras é uma língua. Rapidinho. Mas a Libras é universal? Não. Cada país tem sua língua de sinais. Estados Unidos, língua de sinais norte-americana, ASL. Portugal, língua gestual portuguesa. Brasil, Libras, língua brasileira de sinais. Enfim, cada país tem sua língua, tá? Aí, vocês que estão vendo nessa live, vocês podem pesquisar a língua de sinais de cada país que tem suas diferenças, sua gramática também. Então, agora eu quero explicar 3 coisas. Os profissionais da área da educação de surdo, tá? Então, o William agora vai explicar. Dentro da surdez, da educação de surdos, nós temos o tradutor e intérprete de língua de sinais, o Paulo William, eu sou ouvinte, eu sou tradutor e intérprete de língua de sinais. O segundo profissional, professor bilíngue, que atua na sala de recursos. O professor bilíngue ensina português e usa a língua de sinais para se comunicar com o seu aluno surdo. E em terceiro, nós temos um instrutor de Libras. Geral, ele ensina Libras para o aluno surdo. De uma forma geral, o objetivo é ensinar Libras para o aluno surdo. O instrutor, ele tem formação no ensino médio, tá? Na área de língua de sinais. Agora eu quero botar no isolamento social. Né? Nós fizemos uma introdução e agora nós vamos focar na temática isolamento social. Eliane, por favor, como o CAS está apoiando tudo hoje? Né? Como o CAS está apoiando tudo? Então, eu vou pedir para a Paulo William fazer a tradução para mim, certo? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento crítico, e eu confesso para você, eu sou professora de história, eu já vi na história, por exemplo, a gripe espanhola lá atrás, peste negra, enfim. Mas quando a gente pensa no que nós estamos vivendo hoje, algumas pessoas já comentaram que parece que nós estamos vivendo um filme de ficção científica, não é? E aí, como o CAS está atendendo o surdo? Nós somos 3 CAS. Nós somos o CAS Vitória, o CAS Vila Velha, o CAS Cachoeiro. Então, e nós somos assessorados pela SEDU e pela Assessoria de Educação Especial, tá? Então, no primeiro momento, a Assessoria de Educação Especial mandou para os CAS umas normas
de dar os caminhos para a gente, o que nós podemos fazer, as orientações pedagógicas que nós deveríamos seguir para estar atuando com esse aluno surdo. E aí, toda semana, nós, a partir da gestão, nós estamos fazendo reuniões para passar para os professores os caminhos que a gente vai fazer. Confesso para vocês que inicialmente nós vamos como nós vamos atuar com esses alunos, como nós vamos apoiar, como nós vamos fazer com que esses alunos tenham acessibilidade. E aí, a gente, nessas reuniões, né, a gente vai trocando ideias, cachoeiro, história, e a gente vai passando coisas para os professores, as ações, e eu fico muito feliz que o nosso retorno pedagógico está sendo muito legal. A parceria entre os 3 casos está dando muito certo, porque a troca de ideias, às vezes, Cachoeiro pensa numa coisa que nós, Vitória, não pensamos, a gente vai conversando, a gente vai dialogando, e no final nós estamos vendo produção de apostilas que nós estamos trocando com os professores das escolas regulares. Nós temos produção de videoaulas, que os professores, surdos, por exemplo. Peraí, William. O Wesley, professor surdo, ele tá vindo. O Versalis, ele tem apoiado com muitos materiais pedagógicos, né, que são enriquecedores. E aí, como por exemplo, o que ele faz? Às vezes, o professor ouvinte e o professor surdos, eles não têm o conhecimento, né? O professor ouvinte não tem o conhecimento da área, não tem o conhecimento de algumas situações que ocorreram antes dessa questão da internet. E aí parece que eles não vão ensinando direito, eles não vão tendo uma sequência, né? E aí, nesse isolamento social, eles começaram o quê? Começaram a perceber que o professor surdo e o professor ouvinte, eles têm essa autonomia de se fortalecer junto com as tecnologias. O professor ouvinte, o professor surdo, eles precisam encantar os alunos, né? Eu, por exemplo, Eliane, eu fico de queixo aberto com essa questão. Eu fico muito feliz quando eu vejo essa questão da acessibilidade que está sendo traçada. Vamos trocar. Então, aí a gente está vendo essas produções. Uma outra coisa que eu queria comentar é que alguns alunos ele tem dificuldade de a gente ter contato, tá? Alguns a gente consegue trabalhar com sala de aula, outros a gente consegue trabalhar no WhatsApp, com outros a gente tem que mandar atividade por e-mail da família. Então, cada um tem sua característica, cada um tem uma forma de a gente estar atuando para que esse aluno não fique sem conteúdo, sem o atendimento educacional. Uma outra coisa, os professores da escola regular têm procurado muito a gente. Aí nós criamos, né? Caso Cachoeiro criou a apostila, Caso Vitória criou a apostila, Caso Vila Velha está criando a apostila para estar divulgando para os professores das escolas regulares, para a gente estar passando as informações para estar dando uma contribuição para esses professores também. Você já... Agora, você poderia explicar o apoio do CAIS do surdo? Está procurando o CAIS? Como é que está sendo isso? Nós estamos sendo procurados pelos professores das escolas regulares, como eu já falei, né? Como
a gente vai estar atendendo o aluno como dúvida, por causa da questão da acessibilidade. Então, professor das escolas regulares, surdo, ouvinte, sempre está em contato com a gente. E também os surdos, eles estão sempre mandando mensagem para os professores que estão com saudade, que estão no outro, porque tem o Enem, como a gente vai fazer, porque nós, do caso, a gente apoia os surdos no momento de inscrição do Enem, tá? E aí, os surdos estão falando que não gostam de aula à distância, que preferem aulas presenciais. Então, para muitos surdos, estar no CAS é uma forma de eles estarem conversando com seus colegas, os seus pares linguísticos. Então, muitos surdos ficam sozinhos em casa porque as famílias não sabem Libras, não sabem língua de sinais. E aí, então, além do CAS ter uma possibilidade de aprender, de uma aprendizagem constante, o CAS é um momento em que os surdos interagem entre si. Então, esse contato entre professores e entre colegas surdos também ampliam o seu vocabulário, ampliam a sua ideia, ampliam esse sentimento de mundo, né? Então, os surdos estão sentindo muita falta de estarem em local. Agora eu vou finalizar. Eu não vou falar português, eu peço desculpas. Eu peço desculpas, né, para o surdo que está vendo a Eliane também falando, né, na live. Então, tem um surdo falando. O surdo falou que o caso de possibilidade de encontros com os amigos, live também. Então, a CEDU está usando videoaula, o tema é escolar. Final é escolar. Peraí. Escolar. A professora de Linhares criou o sinal. Depois eu vou pesquisar, mas desculpa. Então, tem na CEDU a proposta de aulas à distância, né? Do tempo escolar, o que você acha? Como é que você acha que está intérprete? O que você pensa, Eliane, dessas aulas sem acessibilidade do som? Eu vou falar agora como surda. Agora eu não vou falar como Eliane, né, como diretora do CAIS, vou falar como uma pessoa surda. Eu preciso que vocês entendam isso, né? Quando um surdo está vendo uma videoaula que não tem intérprete, que não tem legenda, o que acontece? Hoje nós temos a lei, nós temos a LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, mas aí ela não tem acessibilidade. O surdo não tem acessibilidade, né? Ele precisa de ter pelo menos a legenda para ter um pouquinho de acessibilidade. E aí eu fico muito aflita nessa situação com o surdo, porque o que acontece? Eu vejo essas aulas e aí eu não consigo. E aí, o professor dessa videoaula está só falando, eu não consigo entender nada. Eu não consigo entender nada do conteúdo. Então, como que o conhecimento, como que ele vai ter a aquisição da informação? Isso é muito complicado. A CEDU, né, a secretaria, junto com... Ela tem apoiado o grupo da educação especial, né?
E agora algumas aulas começaram, né? Vai começar a ter intérprete. Vai começar a ter intérpretes de Libras. E isso é sorte da Cidu, né? Que a surge entendeu dessa necessidade, que o surdo precisa da acessibilidade para saber dessas questões de estudo. Então, a falta de um tradutor e intérprete de Libras é muito complicada. Por exemplo, na graduação, na minha época não havia inclusão escolar. E aí, como eu fazia isso com os meus amigos para me explicar o que estava acontecendo na aula, eu não poderia acompanhar. Já aconteceu de eu ter fazer um trabalho completamente errado, ganhar uma nota horrorosa, que eu odeio tirar nota baixa, por falta de acessibilidade. Então, para o surdo é muito complicado a ausência de tradutor, intérprete de Libras e também a ausência de legenda. Para o surdo precisa dos dois. Tradutor, intérprete de legenda. Assim o surdo vai conseguir entender o conteúdo, esses conteúdos ministrados à distância, tá? É muito complicado isso aí, certinho? E um outro complicador, as famílias não sabem Libras. Aí a mãe vai lá para a televisão, é uma revolução francesa. Como a mãe vai apoiar esse aluno se a mãe não sabe Libras? A mãe não sabe se comunicar com o filho, o pai, a tia. É muito complicado, tá? Sobrecarrega o intérprete da escola regular, porque o intérprete da escola regular tem que ver todas as aulas ministradas pela TV, física, matemática, português, educação física. Aí o intérprete tem que ver tudo para depois fazer a tradução para o menino, porque a família não dá conta. E por aí. Eu quero falar um pouco da conversa com professores da área e também o que falam, como eu trabalho hoje. Conversando com um amigo meu que trabalha como professor bilíngue, e ele falou que tem semana de aula na televisão, da escolar, os conteúdos que precisam o quê? Adaptar as atividades para os alunos surdos e enviar um e-mail para o aluno surdo. Mas Paulo Lili, eu penso também o quê? Eu pego o aluno surdo que depende completamente desses conteúdos da TV escolar e que falta esse acesso à língua de sinais, a Libras. Como que ele vai fazer essa atividade? Então, tem a semana passada, tinha contato, né, pelo WhatsApp, e pediu o quê? Me pediu dinheiro para fazer o orçamento, tá? Pediu para mim o orçamento para fazer a interpretação das aulas, mas depois de junho, desculpa, eu estou fazendo a tradução, mas eu mesma estou surpresa com as colocações. Então, você não precisa pensar agora rápido. Não pode demorar para junho, julho, como vai ficar a educação desse aluno surdo, né? Então, eu estou fazendo a tradução, já estou complementando. Ou seja, você não precisa pensar rápido, né?
Lógico que eu sozinho, sei que esse momento é complicado, é difícil, tá? O isolamento social, a gente não sabe até quando vai. A gente, na nossa vida comum, a gente já sente falta de acesso, a gente precisa mudar, ter acesso nas videoaulas, a gente precisa dar algo desse acesso nas videoaulas. Então, Então, isso é muito bom, Paulo William, falar sobre esse tema, porque, por exemplo, eu, Eliane, né, eu percebo essas situações de urgência, de necessidade, né? Eu, como diretor, eu também vejo esses tópicos de que falta o contato, de que faltam conversas, e que agora eu também percebo dessas ausências e dessa necessidade de informações assim, porque precisa com urgência nós do CAIS também tentar articular esses conteúdos, essas apostilas, esses materiais, né, para ter essas questões. Isso está certo, né? eu quero perguntar a Eliane, escolar tem televisão, YouTube, para os alunos surdos, pode, para os alunos surdos verem, ouvirem, os intérpretes ouvir as notas do presencial. Então, não tem nota. Eu Essa fiz a tradução errada. As aulas do YouTube são para todos e também para ouvintes, tá? As aulas do escolar são para todos e ouvintes. Desculpa, eu fiz a tradução errada. Então, Então, essas atividades, elas não têm notas, né? Essas atividades, elas são preparadas nesse projeto escolar, não tem avaliações e não tem nota. Agora não, porque esse é um momento de atividades pedagógicas estabelecidas pela Secretaria de Educação. Com o pensamento principal é o quê? É o conteúdo, que o conteúdo escolar chegue aos alunos. E aí eles precisam estudar esses alunos. Depois, posteriormente, né, aí sim vão retornar esses conteúdos, vão retornar com avaliações desses conteúdos. Os surdos não precisam ficar preocupados com avaliações, eles precisam ficar preocupados o quê? Com o estudo, em conhecer alguns conteúdos que são passados. Esses conteúdos, eles não são perdidos, né? Depois disso, vai ter as avaliações, as atividades avaliativas, são atividades pedagógicas. complementando as atividades pedagógicas, complementação de atividades pedagógicas. Então, o projeto escolar, ele é isso, né? Ele tem os conteúdos, eles têm os conteúdos por meses, né? Fevereiro, março, eles têm conteúdos para o aprendizado, né? Para o aprendizado desses conteúdos. Depois, sim, esses conteúdos serão estabelecidos, mas em primeiro. Então, esse primeiro momento é só para assistir como atividades pedagógicas, não são atividades avaliativas. Agora tem algumas para a gente finalizar, tá? Tem alguns minutinhos para a gente finalizar. Eu queria saber se tem algumas perguntas, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. Tem perguntas, pessoal?
Algumas perguntas, tá? Algumas perguntas tem. Por favor, de novo. Algumas pessoas querem saber, algumas. É. As famílias não sabem Libras. É um problema, é um problema para o aluno surdo, tá? Hum. Bom, isso, verdade. Neste momento de pandemia é muito complicado a família dos alunos surdos não saberem Libras. Neste momento de pandemia, imagine. Imagine aí, né? O surdo fica semanas e semanas em casa e ele fica sozinho com a língua de sinais. Ele não tem contato com outras pessoas, né? E aí, como que eles vão fazer nessa situação? Um menino aqui perguntou como a Sedum está fazendo o aluno surdo Libras, sabe? Então, como que a Sedu está fazendo, né? O profissional tradutor e intérprete de Libras e também o professor bilíngue, cada um deles, eles têm algumas estratégias. Essas estratégias, elas são estabelecidas pelo profissional, né? Pelo professor junto com o aluno. Como, por exemplo, uma professora de Linhares, uma intérprete de Linhares. Ela me perguntou, Eliane, eu tenho muita dúvida, como, por exemplo, o meu aluno, ele não sabe nada, ele não tem fluência na língua de sinais, ele tem dificuldades na leitura, e aí ela está me perguntando como que eu faria, como que eu faço? E aí eu respondi, são momentos difíceis, né? Nós temos jeitos diferentes, cada indivíduo ele tem uma particularidade. E aí você precisa conhecer o aluno, pensar nas estratégias, pensar na questão do visual, para conseguir, né, com muito esforço aí nesse momento, É o desafio, tá? conseguir com muito momento que superar esse desafio do aluno surdo, né, dessa questão de conteúdo. Isso não é fácil, né? O profissional ele parece que ele precisa ter um pensamento aí bem mais elevado, bem mais superior aí sobre essas possibilidades, né? E aí nós precisamos pensar com muito amor sobre essas atividades. Nós temos uma percepção sobre o que é um profissional de verdade, o que ele consiga fazer o aluno aprender, a desenvolver. Então nós precisamos perceber o que cada um consegue fazer, o que cada aluno consegue aprender nesse momento. E nós sabemos que esse não é um caminho fácil. Precisa de esforço todo dia. Hum. Tá vendo? Não, não vi, não. Não vi. Depois eu vou ver. Professor, não fingir. Pode Isso. fingir. O profissional ele não pode fingir, né, sobre o papel. Nós precisamos se esforçar muito. Isso aí. Então, por exemplo, o Enem, né, hoje, os surdos e os ouvintes, eles estão nessa incerteza
do acontecimento, da realização do Enem, isso é um conflito, um fator de conflito, né? Se, por exemplo, a questão da acessibilidade tem a dificuldade. Eles têm sofrido em geral, isso é um sofrimento geral, a questão do Enem, né? Isso está sendo uma loucura para todo mundo. Todos os alunos aí têm esse conflito, se vai ter o Enem, se não vai ter. Tem uma fala para você. Olha aí. Tem uma pessoa que está comentando aqui, né? Tem uma pessoa que está falando sobre os conteúdos. Então, ele quer perguntar para a Eliane. Quero perguntar para a Eliane como que é, no caso, se tem... Então, como que no caso nós estamos fazendo com as videoaulas, se a gente está fazendo a interpretação das videoaulas, tá? Primeiro, não, as aulas da televisão, das reportagens sobre o coronavírus, essas coisas. Então, no primeiro momento, quando começou essa questão da pandemia, nós começamos a ficar muito preocupados, porque no momento inicial, as lives do governador não tinham intérprete de Libra. E aí eu mesma, como gestora, para passar as informações para os professores, eu não tinha acesso a essas informações, porque eu sou surda. E aí? Aí, no grupo da CEDU, eu comecei a questionar cadê o intérprete nas lives do governador. E, por sorte, o nosso secretário, o professor Victor, ele viu o meu comentário e conversou com o governador, né? E, então, quer dizer, eu falo assim, enquanto toda, enquanto gestora, a gente está fazendo o que a gente pode em relação a esse acesso às informações aos surdos. Nós temos também uma professora de ciências, que é a professora Kelly, que ela também tem essa função, ela preparou aula que fala sobre o coronavírus, não é? Então, ela preparou a aula em Libras para os alunos para explicar. Mas, sinceramente, fazer a tradução de todas as reportagens com a temática é muito complicada, porque os nossos intérpretes do CAS, ele está fazendo a tradução das aulas para os professores, eles estão fazendo a tradução de legenda de aulas, videoaulas. Nós temos 2 intérpretes. Então, a gente não tem como fazer a tradução das reportagens, porque os nossos 2 intérpretes estão trabalhando muito. Tradução, legenda, às vezes o secretário faz um pronunciamento e os professores surdos do Estado não têm acesso e a gente pede os intérpretes para fazer a tradução do pronunciamento do secretário para os professores surdos do Espírito Santo. Então, é muita coisa para os nossos intérpretes fazerem, então a gente não dá conta de amplitude de tarefas para fazer tradução. Não é? E aí agora? Então, agora, para finalizar, eu quero agradecer a Eliane, né?
por ter aceitado o convite da live, para aceitar bater um papo com o tema de educação de estudo em tempo de pandemia. Eu também quero agradecer, né, ao William e também ao IFES Vila Velha, Campus Vila Velha, por ter me convidado, né, para participar aí dessa videoaula, dessa live. E aí eu acredito muito no nosso trabalho, no trabalho do CAIS. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, né? Pode entrar em contato com o meu e-mail, no CAIS Vitória também, né? Vocês podem estar sempre entrando em contato com a gente, que aí nós estamos prontos aí, disponível para apoiar todos. Muito obrigado de coração. E aí... Eu quero agradecer também as pessoas que participaram da live, todos os que deu oi, que deu boa tarde, parabéns. Obrigada para todo mundo. Sim, muito obrigado, né? Porque como se vocês não estivessem aqui presentes, a gente não estaria fazendo essa live hoje. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. Tá, obrigada a todos.